e a gente recebe aqui o professor Paulo Pérez com muito prazer. Yet you're my favorite work of art. Obrigado. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir um bom jazz. Pode soltar mais um pouquinho aí. E se vocês quiserem deixar em BG durante o período, fique à vontade, eu adoro. Muito bom, isso é melhor do que ouvir blues em casa. Sem dúvida, sem dúvida. Boa noite, professor. Boa noite, como vai, Léo? Tudo prazer, bem? Prazer estar aqui contigo. Obrigado, meu querido amigo João Paulo Viana, professor, meu querido amigo, que vivia lá na minha casa conversando com meus filhos, que foram criados juntos e que me dá a honra, o prazer enorme de vez em quando trazê-lo aqui. Obrigado, professor, tá aí comigo. Daqui a pouco, vamos ver se daqui a pouco ele senta aqui para conversar comigo também. Ah, com certeza. Não está muito chegado não, mas vamos lá. Professor, você está aqui para dar uma série de aulas, de palestras, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse período de 30 anos de... Claro. Que a gente se livrou da ditadura, não é 30 anos de ditadura não, mas a gente tem uma democratura também, que é alguma coisa muito parecida, sei lá. Universidade Católica... Sim, pois é, eu estou aqui dando aulas para um curso de pós-graduação, de doutorado na Universidade Católica. São quantos pós-doutorandos? São 24 alunos do programa de doutorado, né? Começou agora, neste ano, né? E é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós temos lá um programa de pós-graduação em ciência política, com mestrado e doutorado, com a Universidade Católica daqui, que criou então um espaço para fazer essa parceria. Então alguns professores lá do Rio Grande do Sul vêm aqui para ministrar aulas e fazer orientação das pesquisas, das teses, né, que eles vão fazer tese de doutorado. E eu sou um dos professores, estou aqui essa semana, já estive aqui há 2 meses atrás, fiquei que pena também que você não veio 2 meses atrás aqui, ó. Pois é, mas senão acho que estaria dando um repeteco. Sem dúvida, mas acho que volto outras vezes, né? Há várias coisas interessantes que vêm surgindo aqui em Rondônia, Porto Velho. E, enfim, estou dando aulas e vamos ter uma aula inaugural, uma palestra. O João Paulo depois vai explicar melhor. Eu vou chamar ele para sentar aqui daqui a pouco. Isso, daqui a pouco ele vem. Segundo bloco ele vem para cá. Sem dúvida, Então é isso, estou aqui participando desse programa de pós-graduação, conhecendo, é minha segunda vez aqui em Rondônia, então graças a esse programa. Professor, o Brasil durante algum tempo foi assim a antessala daquilo que se pensava em termos de preparação de uma economia. Nós vivíamos com a inflação que era estratosférica e a gente conseguia viver com aquilo ali assim. Preços eram remarcados 3 vezes ao dia. Eu me lembro que a gente comprava um carro de manhã por um preço, à tarde de outro, e à noite ele já virava um outro preço que de manhã também não era aquele. Então era um negócio de doido. E a gente no supermercado você tinha que brigar contra o remarcador, né? Porque tinha os remarcadores de preço. Então você saía correndo na frente dele porque ele podia remarcar, né? Ou então vinha o outro de lá para cá correndo. Não, ele acabava de passar a remarcação, ele começava de novo, né? Verdade, porque já é uma coisa de doido. Porque a garotada de hoje não conhece, não sabe exatamente o que é isso, mas isso é a pura verdade. Tá? E nós tivemos aí não sei quantos planos e tal, não sei o que. A gente falava muito em economia e naquela época se associava muito a questão econômica à questão política de direita e de esquerda. Hoje as coisas estão mais ou menos arrumadas, apesar de estar com uma inflação alta aí, mas inflação de 2 dígitos é diferente de inflação de 3 dígitos, né? Como a gente já teve aqui, de milhar. Essa é uma coisa muito doida, 1.800% de inflação ao ano, né? Era mais de 100 por dia. Tá doido? Era uma coisa completamente maluca, era uma hiperinflação. Isso. Então, nós passamos por aquilo ali assim e chegamos a esse momento que a gente vive hoje, mas de novo nós estamos naquela antessala onde se prepara uma feijoada de democracia. A representatividade hoje está em xeque. A gente tem um Congresso Nacional que tem hoje lá o Renan e o Cunha, acreditem, é verdade, Renan e Cunha do PMDB pregando a moralidade pública no Congresso Nacional e dividindo, olha, o poder tem que ser isso e isso e aquilo. É assim, é hilário, mas vamos para frente. E a gente tem lá uma presidente que está pedalando, emagrecendo, mas está vendo ruir também a sua popularidade, que sempre foi muito alta. E a gente tem lá o judiciário que está fazendo das tripas o coração para poder entender como é que está isso aí assim e se posicionar. E às vezes se posiciona e deixa a pobre da OAB numa furada que não tem mais tamanho, como aconteceu agora.
Tá doido esse momento, né? Então, para cientista político não tem nada igual, né? A feijoada está completa. Sim, não, a gente se diverte bastante, obviamente, né? A gente se diverte bastante. Mas, no geral, nós temos uma visão, digamos, de uma perspectiva maior, né? Do ponto de vista histórico. Quer dizer, acredito que nesses 30 anos de abertura e de redemocratização, tivemos vários avanços, né? Para começar, nós nunca tivemos na nossa história um período tão longo de democracia, pelo menos eleitoral. Né? Quer dizer, se nós olharmos a própria experiência, a primeira experiência democrática que nós tentamos ter foi de 45 até o golpe de 64, foram menos eleições, foi menos tempo e muito mais tenso, né? Vamos comparar o período de agora, que apesar da tensão entre a Dilma e o Congresso, o PMDB, nós temos as instituições funcionando, né? Mas se nós olharmos para 45, 64, naquele período nós tivemos o suicídio de um presidente da República, tivemos a quase não tomada de posse do JK, porque foi contestada a eleição dele, porque ele ganhou com uma maioria de votos, mas só 35%, era uma maioria relativa. Tivemos um presidente que renunciou, o Jânio Quadros. A renúncia do Jânio Quadros levou quase a um golpe, porque queriam impedir a posse do João Goulart. João Goulart tomou posse por causa de uma mudança da forma de governo, nós adotamos o parlamentarismo. Depois houve um plebiscito que voltou o presidencialismo, aí ele assume, passa alguns meses, temos um golpe. Então, comparando com a instabilidade que nós já tivemos em 45, 64, o que nós temos agora é relativamente tranquilo, né? Eu estava fazendo uma chamada aqui para essa sua vinda e disse o seguinte, 31 de março ou 1º de abril? Quando é que foi o golpe mesmo? Se é que foi golpe? E por que golpe não revolução, como gostam de chamar os militares mais antigos? Ou os políticos de direita mais antigos? Os políticos de direita, né? Talvez a pergunta seja, por que quem deu golpe gosta de chamar de revolução e não de golpe, né? Acho que é por aí, tá aí. Porque a palavra revolução, ela não se aplica, né? Primeiro, não foi uma revolução, não foi uma coisa que mudou drasticamente a realidade. Então, não foi uma revolução. Segundo, eles mesmos disseram que estavam dando um golpe para tentar resgatar a democracia que estava ameaçada diante da corrupção, da inflação e da tensão social que havia ali em 64. Então, na verdade, tratou-se muito mais de uma tentativa de manter a dinâmica social como estava do que de uma coisa revolucionária. E golpe porque, na verdade, o que aconteceu foi uma tomada do poder pelos militares apoiados pelos civis, e a declaração de vacância da presidência da República, que foi feita pelo presidente do Congresso, quando, na verdade, o presidente não tinha renunciado e ainda estava no país. Então, olhando do ponto de vista das regras da Constituição da época, foi claramente um golpe de Estado, né? Não foi uma revolução. E ainda mais porque não foi uma revolução, porque não transformou a realidade de ponta cabeça, fez uma outra coisa. Professor, dessa época, o dia 1º de abril, morava em Salvador e estava no Colégio Duque de Caxias, não por acaso, no bairro da Liberdade, por paradoxal que seja. E eu cheguei lá no colégio, tinha dois PE do Exército, policiais do Exército parados, e não tinha ninguém na rua, estava aquele negócio. E o guri estava com 14 para 15 anos por aí, e eu não entendia muito bem o que era aquilo. 1º de abril para mim sempre foi o dia da mentira, era o dia de pregar peça em todo mundo. E eu cheguei lá, entrei pelo colégio, pela porta do fundo, fiquei lá esperando chegar alguém para pregar uma peça. Não apareceu ninguém, e eu aí de repente fiz o seguinte, atravessei o portão e fui embora para casa. Aí o policial me perguntou, para onde você vai? Eu só estou indo embora. Por onde é que você entrou? Eu disse, entrei pelo fundo. Então vá para casa, porque hoje tem revolução. Eu me lembro disso assim como se estivesse acontecendo agora. Essa é a primeira marca. E a partir dali as coisas se sucederam e, enfim, a gente saiu olhando aí como observador desde aquela época até hoje. O Brasil é um país realmente interessante. Mas agora, o que representa para nós, para a ciência política, para nós, povo, essa longevidade e essa estabilidade política desse período? Isso pode ir além, isso está com dias contados, isso tem retorno, porque de vez em quando eu vejo muito pessoal dizer assim, a nossa democracia é jovem e isso é um atentado à democracia, como se a democracia fosse um objeto que você pudesse ir lá e derrubar, né? Sim. Na verdade, acho que, esse período de maior estabilidade que nós temos aponta que nós temos plenas condições de continuar com a democracia em funcionamento. Mas, na verdade, como nós temos realmente uma democracia ainda jovem, nós vivemos ainda com a sombra
do passado golpista, porque é uma coisa muito... Se a gente for ver, pegamos a história do Brasil republicano. Brasil República, vamos até deixar o Império para lá. Começa o Brasil República, nós temos em 1930 um golpe. Né? Getúlio Vargas, junto com outros políticos, dão um golpe de Estado e assumem o poder. Aí nós temos um governo provisório que vai se prolongando. Quando chega em 1937, o grupo getulista dá um golpe dentro do golpe e instaura o Estado Novo. Isso. E aí o Estado Novo fica durante alguns anos com um governo bastante centralizado, com repressão, um governo forte, quando vem a deposição do Vargas para a abertura democrática de 45. E aí de 45 a 64, com toda essa instabilidade que eu estava falando, ameaças de golpe, porque durante esse período todo, 45 a 64, a renúncia de presidente, o suicídio de um presidente, tudo isso no fundo eram indicadores de que havia uma ebulição política de um pré-golpe o tempo todo. Muitos analistas costumam dizer que só não houve um golpe mais cedo porque Getúlio Vargas se matou. Getúlio Vargas deu um golpe contra os golpistas. A morte do Getúlio Vargas fez com que todo mundo se recolhesse, porque tinha um clima golpista no ar. Mas como o Getúlio Vargas se matou daquele jeito, isso causou uma comoção nacional tão grande, a população foi para a rua, quebrou os jornais de oposição, e aí, então, os golpistas se recolheram. Então, todo mundo diz, olha, o suicídio de Vargas foi um golpe de mestre dele, que retardou a revolução, retardou o golpe por mais alguns anos, que foi acontecer depois de 64. Calou a série de vozes, né? Então nós vivemos à sombra desse fantasma de um possível golpe de novo. A gente ainda não conseguiu ter um tempo, talvez, de democracia para afastar esse fantasma. Então tem esse fantasma no ar. Só para te dar um exemplo, as manifestações de junho de 2013... né, que ficamos uma semana com um crescendo de movimento nas ruas, agora de 2013. Houve por parte de alguns políticos e setores de inteligência, que eu tenho essas informações, eu fui chamado para participar de algumas coisas, para dar minha opinião, lá no Sul, obviamente você sabe que no Sul, por uma região de fronteira, e o governo lá, o governo do Tarso Genro na época, do PT, houve uma série de reuniões muito preocupados, não que poderia haver um golpe, mas com o fato de que se aquele movimento continua por mais uma ou duas semanas, essas coisas vão no escalonamento, que se perde o controle e todo mundo assustado. No que vai dar nisso? Será que vai criar uma instabilidade social a ponto de aparecer os salvadores da pátria nos tanques e termos um golpe? Então, ou a marcha com Deus pela liberdade, né? Que aconteceu, Deus e a família. Que aconteceu em São Paulo agora há pouco, aconteceu no começo do ano em São Paulo. Eu estava em São Paulo, registrei em vídeo isso. A primeira marcha contra o governo Dilma, tinha um grupo lá desses setores colhendo abaixo-assinado contra casamento homossexual. Coisa bem draconiana, né? Coisa doida. Então a gente vive com esse fantasma de quem sabe pode ter um golpe de novo. Acho que hoje não temos condições disso. E ele fazer essa pergunta, acho que isso já acabou, né? E eu fico olhando assim que isso está muito mais na boca de algumas pessoas, ou de setores que hoje não têm muita representatividade. Eu vejo como existem dois pontos a considerar, que é o seguinte: eu tenho contato com alguns militares de Novo Sul, nós temos alunos lá das Forças Armadas e tal. Existem dois obstáculos a um golpe hoje. Primeiro, os oficiais que estão no comando são oficiais mais jovens que têm outra mentalidade. Eles não têm essa mesma mentalidade que se tinha antes desses oficiais da reserva. E segundo, alguns me confidenciaram o seguinte: o Exército não tem a menor condição hoje de dar um golpe e assumir, porque muito do seu equipamento está sucateado, eles não têm a menor condição disso. O que é uma pena, inclusive. Eu acho que a gente precisa cuidar disso, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, até porque nós temos uma riqueza gigantesca que é o pré-sal. E nós temos que ter um sistema de defesa adequado para garantir isso, porque hoje há duas grandes disputas no mundo, né, em termos de recursos escassos: energia e água. Não posso perder a piada que você já contou aí. É que é o seguinte: hoje eu estava ouvindo um jornalista falando o seguinte: temos que gastar logo o pré-sal, porque existe uma ideia lá na Europa de que a gente não deve mais queimar o óleo diesel. Eu fiquei imaginando o seguinte: vamos fazer tudo errado porque a polícia está chegando. Vamos roubar tudo porque a polícia está chegando. Que ideia de jirico, né? Que coisa de doido. Bom,
Quando a gente fala a respeito dessa questão da arrumação brasileira, hoje a gente tem aí 30 e tantos partidos, tem mais não sei quantos pedindo licença para chegar. Já existe uma decisão do Congresso Nacional, me parece, não sei se já em definitivo, de que basta ter um senador ou um deputado para que você já tenha uma bancada, e que essa bancada desse partido já possa receber aquela bufunfa que sai do nosso fundo bolso, partidário, o famoso fundo partidário, que é uma roubalheira desgraçada, com tanta coisa para fazer. Se eu tivesse que entrar num partido político, eu ia querer pagar a minha parte lá. É a associação. Eu não sou obrigado a participar, mas se sou, eu participo com ela. Não pegar do meu dinheiro, o dinheiro seu, do Zé ou do Antônio. Eu acho um negócio assim, bom, estou dando opinião também, não sei se isso é certo ou errado, mas enfim. E esse funcionamento não acaba atrapalhando essa questão da representatividade? A gente representa tanto que daqui a pouco nós vamos ter 250 milhões de partidos. E aí cada um representando um. O Ribamar Araújo, que é um deputado daqui, uma vez eu perguntei para ele, você pula tanto de partido, não está na hora de fundar o PRA, o partido do Ribamar Araújo? Eu falei brincando, ele... Mas ele não pode, porque aí ele não ia poder trocar de partido. Pois é. Aí ia ficar estranho, né? Ele sair do partido dele mesmo, né? Mas isso não acaba atrapalhando um pouco essa representatividade que a gente deveria ter? Existem muitas pessoas que argumentam que sim, o fato de termos muitos partidos, isso gera uma certa crise de legitimidade junto à população, né? Porque, enfim, para que tanto partido? E ainda mais o fato de que os partidos reconhecidos pela Justiça Eleitoral têm acesso a recursos, né? A fundo partidário e também a tempo de televisão, mesmo pequeno, mas tem a tempo de televisão. Então a ideia de que há muitos partidos é uma coisa que deturpa o jogo político. Muitos partidos pequenos acabam se transformando em partidos de aluguel, que são, na verdade, empresas para trazer vantagens para os donos desses partidos. Então existe essa série de alegações. De fato existe esse problema, mas muitos lugares do mundo têm muitos partidos, né? Na verdade, mesmo na Inglaterra e Estados Unidos, a quantidade de partido é muito grande. É muito grande. O que acontece é que os dois principais acabam dominando o jogo político, mas... A alternativa que nós teríamos seria o quê? Proibir a existência de partidos? Como é que faz esse controle? Aqui é o difícil. E esse verbozinho proibir é um verbo muito ruim, né? Isso como é que faz? Isso me joga lá de novo lá para a década de 60, com proibido, proibido. Você falou a respeito de essa dualidade de partidos, que são, na verdade, os dois maiores. Não sei, eu acho que o maior é o PMDB, mas, na verdade, a briga é entre PT e PSDB. Como é que está isso? Como é que fica isso na cabeça da população? Já que falamos de Mind aqui, como é que fica isso aí assim? Como é que o povo entende isso? Como é que o PMDB tem tanta gente, tanto poder, manda no Congresso Nacional, nas duas casas, e não consegue colocar um presidente da República? É a estratégia do partido. O PMDB resolveu fazer uma estratégia que é bem sucedida, que é a de não ter candidatos a cargo executivo, mas ter o controle de bancadas no parlamento, e com isso ele tem um poder grande de barganha com o executivo. Então, se o PMDB lança candidato a presidente, por exemplo, ele vai entrar num jogo de competição que dificulta ele fazer alianças e participar de governos. Então, ele não lança candidato à presidência, concorre como um partido de parlamento e que apoia os outros partidos. Ganhe quem ganhar, ele vai fazer parte do governo. Aliás, o PMDB é um partido muito interessante, porque o PMDB é um partido que consegue, ao mesmo tempo, estar no governo e na oposição. Porque como ele é um partido muito grande e muito regionalizado, tem muitas lideranças regionais, e isso é uma característica histórica que ele vem do MDB, né? É verdade. O MDB era um partido de oposição que cabia, como o Fernando Henrique falava, era o partido ônibus, né? Todo mundo que é da oposição entra nele. Só que tem um monte de gente diferente ali. Quando veio a abertura, o MDB virou PMDB, muitos saíram e fundaram novos partidos que nós temos agora. PSDB, mas o grupo PSDB, mas muitos que ficaram dentro do PMDB são de grupos regionais, que tem diferenças. Então, o PMDB do Paraná é muito diferente do PMDB de São Paulo e tal. E com isso o PMDB consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo, o que significa que ele consegue estar no governo o tempo todo. Então, na verdade, nesses 30 anos de democracia, uma outra lição que a gente pode tirar é de que o partido mais governista não era o PFL-DEM, que hoje está na oposição no governo federal, era o PMDB. O PMDB está com o governo desde sempre, qualquer governo. Desde que ele tenha o Romero Jucá
como o líder do governo, né? É o líder do governo e a partir daí você tem mais uma outra série de coisas que o PMDB faz. Eu me lembro de uma pessoa aqui, era a Rita Furtado, uma jornalista, querida amiga nossa, que se apresentou a Andar de Cima já faz algum tempo, e ela dizia o seguinte, que o PMDB era um saco de gatos. E tinha uma outra frase que ela utilizava, que é o PSDB é uma reunião de inimigos cordiais. Eu achava um barato as duas expressões. Realmente um grande barato. Eu vou lhe pedir licença, a gente vai para um rápido intervalo, joga aí um rock para a gente dar uma saída e já eu estou de volta. Esse é o Tempo Real, estou conversando hoje aqui sobre política. Se eu fosse você, eu ficava mais um pouquinho. Tem mais coisa interessante para a gente falar aqui a respeito desses 30 anos de graças a Deus, de democracia. Pode não ser a melhor do mundo, pode não ser a ideal, mas a gente vai ter que construir isso aí assim. E isso, fazer democracia é assim. É como você trocar o pneu do carro com ele andando. Não dá para parar na borracharia. Vamos lá. Solta o rock aí pra gente sair de novo. Vai lá. Tempo Real. Oferecimento Romanel, você é a joia. Romanel, o seu complemento. Professor, você está aqui, lógico, você conhece o Brasil através de televisões, através desses movimentos. A gente tem aqui hoje uma televisão, e eu não estou falando somente da nossa não, mas a gente tem uma televisão em Rondônia que se preocupa muito com em levar essa questão regional, apresentar aquilo que é regional. Nós estamos aqui nesse horário, calculando uma Rede Record, que é uma grande potência, a segunda maior rede do Brasil, e a gente fazendo um programa regional no horário nobre. No horário nobre. Como é que você encara isso aí assim? Qual é a leitura que você faz disso? Eu acho isso ótimo, na verdade precisamos mais disso. Porque essa ideia de uma rede nacional, que faz uma única programação nacional, na verdade é falsa, porque não há uma programação nacional, né? O que há, na verdade, são programações feitas no eixo Rio-São Paulo, que são espalhadas para o Brasil como se fosse uma programação nacional. Inclusive novelas, por exemplo. As novelas se passam geralmente onde? Rio ou São Paulo, né? Na verdade, a maioria delas no Rio até. As histórias. Então, mesmo notícias em jornais chamados de nacionais, são, na verdade, algumas coisas que acontecem pelo Brasil que são selecionadas e passadas em redes que saem de São Paulo, né? E de São Paulo ao Rio. Mas as realidades regionais são muito mais dinâmicas, são muito mais complexas, tem muito mais coisas para se discutir e mostrar. Então, acho que é fantástico isso. Devemos realmente ter mais programação, e acho que não só de jornais e tudo, mas de programação de ficção, porque o Brasil é um país enorme, né? O Brasil é um país com uma diversidade cultural, uma riqueza cultural gigantesca, para tudo ficar centralizado no eixo Rio-São Paulo, com uma falsa programação nacional, porque não é nacional, é uma programação local do Rio e São Paulo que é passada para o resto do país. Bem, nós estamos vivendo aí um momento bastante difícil no Brasil. E esse momento difícil, ele afeta de forma diferente cada um dos estados. Você vem lá, a gente está falando aqui de programação nacional, eu queria reverenciar aqui a RBS, que realmente é uma rede que começou que encontrou seus próprios caminhos. Sim. Apesar de pertencer a uma grande rede, mas encontrou seus próprios caminhos. Eu acho isso bastante interessante. E o Brasil, de uma forma geral, copia muito aquilo que foi feito no Rio Grande do Sul naquela época. A gente vive hoje um momento extremamente difícil, de economia, de instabilidade política. No mundo todo, eu acho que essa questão da representatividade política também está passando por uma releitura. A velocidade com que as mídias colocam aquilo que está acontecendo no momento. Eu estava recebendo aqui agora, é tão rápido que eu recebi uma informação e uma foto que não deu para passar aqui agora. Uma casa pegando fogo, o pessoal está passando aqui. É bem desse jeito, é muito dinâmica. Na hora que acontece. É na hora que acontece. E em tempo real a gente vai tendo que lançar essas coisas assim no ar na mesma hora. Isso acaba modificando comportamentos e criando uma outra estrutura. Qual é essa estrutura que o mundo apresenta agora para a gente? O que é a esquerda, o que é a direita, por exemplo, hoje? Tá, bom, há dois pontos aí, né? Quer dizer, um é o processo de transformação da sociedade, que a sociedade, obviamente, sempre está em transformação. Isso, graças a Deus. Só que a questão é a velocidade. Nós tínhamos um processo de transformação social com uma velocidade mais lenta, mais compassada,
E a partir dos anos 80, 90, isso se acelerou foi uma velocidade gigantesca por causa da revolução dos meios de comunicação, internet, basicamente, eu estou dizendo, né? Quer dizer, a internet, de fato, ela está trazendo um desafio em todas as áreas. O jornalismo hoje passa por um desafio por causa disso, quer dizer, hoje as pessoas viraram jornalistas, quer dizer, há uma profusão de informações circulando. Os partidos políticos hoje estão com uma dificuldade muito grande de entender esse mundo. Esse mundo de pessoas que acessam informação pela internet, que tem as redes sociais, e os partidos não sabem ainda lidar com isso. Então, na verdade, existe uma crise de representação no mundo. Os partidos não estão conseguindo decifrar esse novo mundo, essa nova geração, que é essa geração da internet. O que essa geração quer? Ela tem outros valores, ela tem outra forma de lidar com as coisas. E dentro disso tem o desafio também do posicionamento do que é direita e esquerda. Essa discussão do que é direita e esquerda, se isso está superado ou não, ela não é tão nova, ela vem lá dos anos 70, mais ou menos. Só que, de fato, hoje isso foi colocado de um modo muito mais claro, né? O que é ser de direita e o que é ser de esquerda, afinal? A minha impressão pessoal é de que, do ponto de vista econômico, das políticas que os governos fazem, do ponto de vista econômico e tal, essa distinção está ficando meio difícil de ser feita. Tem partidos que se dizem de esquerda que estão adotando políticas hoje de contenção de gastos e tal, que algumas pessoas podem dizer, mas isso é política do partido da direita. E tem partidos que são de direita ou de centro-direita que, quando chegam no governo, tem que fazer política social, tem que fazer uma série de coisas que antes eram consideradas políticas de esquerda. Então, na minha opinião, o que hoje distingue de maneira mais claramente o que é direita e esquerda não são tanto questões econômicas, mas são questões de ordem moral. Isso está mais claro hoje, assim, ainda é claro. Quando você fala questão de ordem moral, nós estamos falando especificamente de ética? Não, eu estou falando especificamente de debates muito importantes e recentes, como qual é a posição do partido diante do aborto, casamento de homossexuais, pena de morte, eutanásia, questões de ordem moral desse tipo, né? Quer dizer, hoje é possível distinguir mais claramente uma posição de direita e de esquerda nessas questões. A posição de esquerda tende a ser mais favorável à liberação do aborto, em alguns casos, o que corresponde a dar liberdade de escolha para a mulher, tende a ser mais favorável ao casamento entre homossexuais, tende a ser contra a pena de morte. Então, e ao contrário, a direita, né? A direita tende a ser mais contrária ao aborto, a casamento de homossexuais e coisas desse tipo. Então, em questões morais, hoje é mais fácil distinguir, mas em questões econômicas, elas estão um pouco misturadas, né? Quando a gente fala de questão econômica, eu acho que nessa história aí, eu vou tocar num tema que parece que a gente está aproveitando essa conversa, mas não é. É que a questão da corrupção hoje era em função das mídias, em função de ser muito mais aberta, em função das pessoas terem perdido o medo de falar, ela aparece com muito mais frequência. Claro. E isso estaria dentro dessa questão da representatividade também. A corrupção, a falta de ética na política, aquela história da lei de Gerson, não gosto de utilizar o termo não, mas é o que eu tenho aqui, isso termina influenciando também nessa questão da representatividade. Eu vou pedir a você para chamar o João Paulo, ele vai falar dali mesmo. João Paulo, se prepara aí, porque essa pergunta aqui que eu fiz para ele, eu sei que você tem uma visão bastante diferenciada. Eu já lhe dei boa noite e eu queria que você tivesse sentado aqui, mas não tem problema não, eu te pego na próxima, te pego na curva, como a gente fala aqui, na curva do Rio. E aí, o que é que você acha disso? Sobre a corrupção? Não, sobre a corrupção e se ela influencia nessa questão da representatividade. A gente está falando de uma forma geral, né? Obviamente que a gente vive um problema, né, na sociedade brasileira, na política brasileira em geral, que é a corrupção. Mas eu não vejo a corrupção como o maior problema da sociedade brasileira, né? E nem como motivo para uma reforma política que viesse a transformar o sistema político, o sistema eleitoral,
Eu ainda vejo que a corrupção, gostaria até de ouvir isso do professor Paulo Pérez, né, que a corrupção é um problema de instituição de controle. Né? A corrupção é um problema do Tribunal de Contas, a corrupção é um problema do Ministério Público, a corrupção é um problema de Procuradoria, da Polícia Federal, né, Tribunal de Justiça. E vejo também que essas instituições, nesses 30 anos, estão funcionando muito melhor. Né? Então, nós estamos aqui com um servidor público do Tribunal de Contas, que é doutorando também, temos 2 magistrados aqui no auditório, que eles podem falar até com mais propriedade sobre isso. Né? Mas eu vejo que isso é um processo longo da corrupção. Né? E cometer um crime, cometer um comportamento desviante tem que ser punido. E nós estamos começando a punir agora. Né? Então a gente pune muito menos, pune muito pouco no país. Né? Então, de uns anos para cá, isso tem aparecido mais. É uma prova de que as instituições estão funcionando mais e melhor. Né? Eu acho que o próprio julgamento do mensalão teve um papel educativo muito grande. Né? Apesar de que mensalão sempre existiu no parlamento, como existia na Inglaterra no século XIX. O próprio Maurício de Verger fala isso lá na obra dos partidos políticos. Né? Então, não estou defendendo a prática, muito pelo contrário. Né? Mas mostrar que não foi algo que o PT inventou. Corrupção é sistêmica, não é de um partido ou de outro. É assim que eu vejo essa questão. E é uma boa oportunidade, Léo, você toca no assunto da corrupção, para a gente discutir isso no seminário, né, que a gente está promovendo com a conferência do professor Paulo Pérez, né, a aula magna dele lá para as Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia, para a Faculdade Católica, depois de amanhã no Tribunal de Contas, né, às 19 horas, o seminário 30 anos de democracia no Brasil. Uma parceria do Departamento de Ciências Sociais da UNI com a Faculdade Católica de Rondônia, com o DINTER da Faculdade Católica e da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, é gratuito, né? Todos estão convidados. Após a conferência do professor Paulo Pérez, nós teremos uma mesa redonda com importantes autoridades que você conhece muito bem, né? Paulo Curi Neto, conselheiro do Tribunal de Contas, o grande nome aqui do Estado, o doutor Adilson Medeiros, também seu amigo, né? Procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Jackson Abílio, procurador do Ministério Público do Estado, professor da UNI, né? Entre outros, né? Isso. Entre outros, né? Vão falar, o próprio doutor Walter Gustavo Lemos também, da OAB, né? Vão falar sobre o tema das instituições de controle da corrupção no Brasil. Então, todos estão convidados. Acho que a palestra do professor Paulo é imperdível. Ele vai falar justamente sobre essa crise, ou se realmente está em crise, o modelo do presidencialismo de coalizão. De coalizão ou de colisão? De colisão. É um presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo de coalizão, quer dizer, ele precisa de ter coalizão de partidos para apoiar o executivo, mas se não tiver uma habilidade que venha do governo para coordenar essa coalizão, pode levar a uma colisão. Que é o que de vez em quando a gente está vendo aí, né? Pelo menos tem gente batendo cabeça e muito aí por aí. Né? O governo andou batendo cabeça, sim, ele perdeu um pouco o rumo das negociações no começo do ano, mas ele está retomando agora. O que acontece, na verdade, é que, na minha interpretação, o problema não é o modelo político de formar coalizão que nós tivemos até agora. O que deu nessa instabilidade momentânea do governo foi justamente o contrário, a tentativa dele se livrar do modelo de coalizão. A tentativa de não ter o PMDB como um partido importante da coalizão é que levou o PMDB a se rebelar. E obviamente também eu acho que uma perda que o PT teve ao longo do governo Lula e Dilma, de lideranças importantes que sabiam fazer articulação política, como o Zé Dirceu, o Genuíno, e foi perdendo, e o Palocci, ele foi perdendo essas figuras e não sobrou muita gente com capacidade de articular. Aqui no plano regional, o Daci Cordeiro no plano regional, acho que foi a grande perda, o Daí Cordeiro, o deputado Valverde, foram duas pessoas que o PT perdeu. Eu acho que o PT, eu falava há muito tempo atrás, quando começou quando o Lula assumiu o poder, eu disse assim, o que me preocupa não é o PT assumir o poder, o que me preocupa são os quadros. Porque não havia quadros, então você vai buscar esses quadros onde? Vai buscar lá na oposição, no apoiamento e tal, e talvez tenha sido isso. E agora o PT tem menos quadros ainda do que naquela época, né? Então não é à toa que o Lula ainda é o grande articulador do PT. Ele e vai continuar sendo, porque o PT ele é dividido em facções internas, obviamente você conhece muito bem, ele é dividido em facções internas que disputam. O Lula é a única figura que tem capacidade de
unificar essas facções internas, porque ele tem uma legitimidade dentro do partido. Agora, com a perda dessas lideranças que foram acontecendo, o PT não conseguiu renovar lideranças com essa capacidade. E algumas lideranças mais jovens do PT já entraram no partido e estão atuando no partido desde quando o partido é governo. Então elas perderam também a habilidade de ser oposição, que é aquela coisa mais aguerrida, né? Então existe eu diria que existe sim um problema de liderança política hoje, mais do que do sistema de formação de coalizão, da lógica do presidencialismo brasileiro. É um problema mais de liderança. Isso acontece nos outros partidos, né? Se a gente for ver a próxima campanha eleitoral para presidente, quem serão os candidatos? Provavelmente os mesmos. Provavelmente teremos no PSDB uma disputa de novo entre Alckmin, Aécio e Serra, que não saiu do páreo. Que estão se sentando aqui para conversar sobre maioridade penal. Sobre maioridade penal. Doido. E do PT virá quem, por exemplo, né? Que os dois protagonistas, desde a abertura democrática, têm sido PSDB e PT. Quem vai vir do PT? O PT foi perdendo essas lideranças que podiam ser candidatos. O Lula novamente, pode até ser. Eu, pessoalmente, não aconselharia o Lula a concorrer novamente. Porque se perde é uma perda muito grande. E se ganha é um risco muito grande, porque o Lula ganhou as eleições num momento diferente do momento agora. O momento agora tem realmente uma crise econômica mundial e tem um certo antipetismo, com um certo ódio em várias regiões do país. Então o Lula assumiria num momento muito difícil, em outro momento internacional, e seria muito arriscado, porque ou ele resolve as coisas e de novo tem um bom governo, e aí esquece, né? Ele é o maior líder de todos os tempos do mundo. Ou o que é mais provável de acontecer, ele não consegue lidar tão bem com isso e acaba destruindo o seu legado lá atrás, porque o Lula teve 12 anos de uma aprovação gigantesca. Quando eu falo a respeito dessa perda muito grande, seria uma perda de substância, seria como perder metade do cérebro. Você ia ficar com uma sequela, e eu estou falando, você é a sociedade brasileira, ficaria com uma sequela que não teria mais tamanho. Eu não sei o tempo que a gente teria para corrigir isso tudo, para consertar isso tudo. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu gosto de observar essas coisas, mas eu observo com muito cuidado. Eu queria lhe perguntar mais uma coisa a respeito dessa questão da legitimidade. Sim. A gente tem lá hoje uma Europa que está discutindo hoje o que é que vai fazer com a queima do petróleo. Ou a gente vai estar discutindo se a Inglaterra fica ou não na União Europeia. Na União Europeia. A gente tem uma Rússia que está ali do lado, que parecia que ia entrar, mas que agora também já desfez, já não está mais por ali. E isso a gente vê crescendo lá o Estado Islâmico, esse negócio todo. Quer dizer, tem muita coisa que está rolando aí que eu não sei exatamente para que caminhos o mundo vai tomar, e principalmente essa questão da legitimidade. Será que está aparecendo alguma outra coisa, uma terceira via que não seja democracia e comunismo, ou alguma social-democracia que eu também acho que não? Tem alguma coisa sendo gestada por aí assim? Pois é, essa é uma coisa interessante. Eu estou perguntando para cientista político mesmo. Essa é uma coisa interessante pelo seguinte, nós chegamos numa situação mundial hoje em que parece que o único regime político possível, aceitável, é a democracia. Mesmo países que não são democráticos, eles estão fazendo rebeliões populares em nome da democracia. Eles querem democracia, por exemplo, a chamada Primavera Árabe. Então o que eles querem? Democracia. Então, a democracia hoje, ela existe num número muito grande de países. Onde ela não existe, a população está clamando por democracia, a ponto de hoje parecer que ou um país é democrático ou não há alternativa, ele será uma ditadura. Só que, paradoxalmente, as populações, mesmo das democracias antigas, mostram uma enorme insatisfação com o regime democrático. Com os partidos, com os políticos, com as instituições democráticas, como o Legislativo, o Congresso. Isso mesmo na Inglaterra, mesmo na França, mesmo na Alemanha, mesmo na Europa, há uma insatisfação com as instituições representativas. Então, quando a democracia atinge um status de único regime legítimo e aceitável, é o momento em que ela também está numa certa crise de legitimidade, de aceitação como um bom regime. A alternativa, não há essa discussão hoje. Porque o que há hoje ou é democracia ou é alguma forma de ditadura. Mas talvez estejamos no momento de começar a pensar, será que há uma alternativa que não seja ditadura e que seja mais viável diante dos problemas que nós temos na democracia? Porque é um regime que não é perfeito também. Ele tem problemas em qualquer lugar. E nada é perfeito, isso é uma coisa importante a se dizer. Nunca vamos ter um regime que vai resolver tudo. É verdade. Até porque a gente teria que ter um regime
para cada pessoa no mundo, né? Cada um quer uma coisa, cada um quer uma coisa, exato. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu, e ainda mais conhecê-lo, uma figura tão interessante. Muitíssimo obrigado. Uma história, né? Muito bom. E a gente chega ao final de mais um Tempo Real, e eu comecei o programa aqui dizendo o seguinte, que a gente vive um caldeirão, onde muita coisa está sendo gestada ali, ou está sendo preparada. Eu tenho uma inveja muito grande da sua profissão. Eu acho que ser observador, mas sem enfiar a mão na história, é o que eu faço. Mas ser protagonista disso, dizendo que o caminho é esse, é aquele, ou analisando, fazendo esse trabalho que vocês fazem, você, o João Paulo e todos vocês que estão aí participando desse momento, parabéns a todos. Eu acho que é realmente invejável, uma coisa que eu fico assim com a santa inveja. Tem aquela santa inveja de Santo Agostinho, né? Eu invejo, mas não quero para mim, não desejo para mim, é santa inveja. A gente deixa para você aqui uma frase para você refletir antes de dormir. Conhecimento e educação são 2 requisitos fundamentais para transformar uma nação. De novo, eu vou dizer uma frase que está sendo repetitiva aqui. Só a educação pode redimir esse país. Amanhã às 7 horas da manhã tem mais informações no programa Novo Dia. Desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. E deixo para você um rock de despedida. Até amanhã, a gente se encontra aqui de novo, hein? Valeu, tchau, tchau. E agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te